Boa noite. Eu sou o Levi, um filho amado de Deus, lutando e sendo acompanhado por Ele em uma batalha diária contra o ativismo. Aos poucos, quando vir aqui, eu vou falar das outras minhas lutas. Mas eu também sou alguém que luta contra isso. Já faz um tempo. E o Senhor tem sido bom comigo, porque Ele tem me acompanhado nesse tempo todo, apesar de mim, e tem sido maravilhoso. Graça, paz e bem, da parte de Jesus de Nazaré, sejam com vocês e com os amados de vocês, desde agora e para sempre. Amém. Só por agora é o lema do lado de cá do jardim. Esse tema que eu vou querer conversar com vocês rapidamente é um tema que tem pelo menos duas histórias bíblicas, uma no começo, outra no final, e também vou estar procurando falar, utilizando também alguns poetas, algumas músicas, e também uma frase de um dramaturgo, que no meio de toda essa reflexão e aquilo que eu quero pensar com vocês, nós vamos estar pensando sobre isso, sobre esse só por agora. E eu afirmei para Roseni, quando Roseni me chamou para vir aqui, que esse é o lema do lado de cá do jardim. A Bíblia Sagrada fala em Gênesis que Deus, de forma extraordinária, quando criou todas as coisas, Ele criou também o ser humano e o fez segundo a sua imagem e semelhança, e o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou e os colocou num jardim pomar, num jardim paradisíaco, num jardim extraordinário, onde ali havia aquilo que seria exatamente toda a perfeição do desejo de Deus no ato de criar, na beleza, na magnitude, no aspecto extraordinário de um Deus criador, cheio de criatividade, cheio de arte, ao criar todas as coisas. Acontece que esse casal que ali ficou, e nós não temos noções para poder falar quanto tempo e o que é isso que foi, também pouco importa. Esse casal então chega a um momento onde eles saem do jardim. Na verdade, eles mesmos que saíram com eles mesmos do jardim. E isso terminou fazendo a maneira com que a Bíblia conta exatamente o começo de todas as coisas. É uma história bíblica e que vale a pena também ficar lendo de quando em vez. E eu quero convidar você para a gente ler em Gênesis, no capítulo 3, quando é que deu ruim mesmo. E dando ruim, quando foi que eles saíram. E nesse trecho bíblico vão aparecer 3 momentos, 3 pontos que eu quero enfatizar com vocês, para a gente guardar na nossa mente e no nosso coração e procurar de alguma maneira aplicar na nossa vida, beleza? Ok? Quero ler com vocês então Gênesis 3. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gostaram do meu jeito de fazer a voz da serpente? A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está?
O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Vocês gostam de Legião Urbana? Eu gosto muito de Legião Urbana. E Legião Urbana tem uma música que é exatamente Só por Hoje. Já conhece essa música? Só por hoje. Só por hoje eu não quero mais chorar. Só por hoje eu quero conseguir aceitar o que passou e o que virá. Só por hoje vou me lembrar que sou feliz. Hoje eu já sei que sou tudo o que preciso ser. Não preciso me desculpar e nem te convencer. O mundo é radical. Não sei onde estou indo. Só sei que não estou perdido. Aprendi a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou me machucar. Só por hoje eu não quero me esquecer que há algumas, 24 horas, quase joguei a minha vida inteira fora. Não. Viver é uma dádiva fatal. No fim das contas, ninguém sai vivo daqui. Mas vamos com calma. Só por hoje eu não quero mais chorar. Só por hoje eu não vou me destruir. Posso até ficar triste se eu quiser. E só por hoje, ao menos, isso eu aprendi. Yeah. Sem o yeah não acaba a música, certo? Você sabe que quando a gente está numa situação, eu falo por mim, e sei por alguns de vocês, quando a gente está numa situação mesmo assim, onde a gente está passando por algumas situações de profunda fragilidade, onde a gente não está conseguindo vencer aquilo que a gente sabe que é o gigante que a gente já tem que vencer, 24 horas é muito tempo. Então falar só por hoje, 24 horas é muito tempo. A nossa fragilidade e a nossa potencialidade para escorregar, para cair, para, dar com os burros na água, para destruir a nossa vida, nós temos 24 horas para poder conseguir destruir pelo menos 24 vezes a nossa vida. Então eu sempre entendi e sempre coloquei em minha mente e no meu coração uma coisa, de que, beleza, só por hoje, mas no meu caso, em alguns momentos, é só por agora. Tem hora e tem momento na vida da gente que não é só por hoje, tem que ser só por agora. Só por agora. E quando a gente fala só por hoje ou só por agora, a gente tem que tomar cuidado para que essa vigilância não se transforme numa paranoia opressora. Porque normalmente quando a gente fala só por hoje, só por agora, quando a gente está começando a prestar bastante atenção, ou seja, começando a ficar muito atento com câmeras ligadas 24 horas sobre nós podemos entrar numa paranoia muito louca e daqui a pouco nós, tentando resolver uma loucura, nós arrumamos uma outra loucura. E aí é loucura em cima de loucura, e a gente nunca quando sai da loucura da frigideira, cai na loucura do fogo. Então quando estamos falando só por hoje, só por agora, nós estamos bem atentos com a possibilidade que nós temos, eu e você, todos nós temos, de repente transformar a nossa vigilância serena e saudável em uma vigilância opressora sobre nós mesmos, e um negócio profundamente perigoso. Aliás, nada de novo. Até as coisas boas para nós que estamos do lado de cá do jardim, nós conseguimos transformá-las em ferramentas do mal. E isso é um negócio muito sério. Mas não só vigiar sem paranoias, mas quando estou dizendo só por hoje e só por agora, essa é uma outra maneira de eu dizer que eu tenho compromisso com a minha vida. Quando eu digo só por hoje e só por agora, eu estou dizendo que eu tenho compromisso com a minha vida. Eu estou comprometido com a minha existência. Eu estou comprometido com a continuação da minha história. De que jeito eu vou participar, junto com Deus,
porque sem Ele já está claro que um dos princípios de que eu sozinho não vou conseguir jamais, eu junto com Ele vou continuar tendo esse compromisso e essa responsabilidade com a minha vida. Para que eu não passe o resto da minha vida arrumando desculpas enquanto eu me deixo levar. Por isso que quando eu digo só por hoje e só por agora, eu também estou dizendo para mim mesmo: Levi, não se deixe levar. Levi, não se deixe arrastar. Só por hoje, só por agora, não se deixe levar. Só por hoje, só por agora, não se deixe levar. Paul Valéry escreveu uma frase interessante que expressa um pouco isso que eu estou dizendo agora. Ele diz assim: é preciso ser leve como o pássaro e não como a pluma. É preciso ser leve como o pássaro e não como a pluma. Quem define o voo, a direção da pluma, não é a pluma. Mas quem define o voo e a direção do pássaro é o pássaro. E o pássaro tem a sua leveza. Significa que nós podemos sim ter leveza na vida. E é isso que a gente pede a Deus e suplica por misericórdia, porque nessa nossa caminhada, principalmente de acordo com algumas histórias nossas, com tantos fardos e tantos pesos, o Espírito de Deus nos convida para que vivamos essa vida com leveza. Mas essa leveza não é uma leveza como a moinha que o vento espalha, que está lá no Salmo 1. E nem como a pluma que o vento sopra e ela não tem como controlar o seu próprio voo e a sua direção. Mas como um pássaro que é leve, que plana, que voa, mas que define para onde vai. Quando a gente começa a compreender isso, a gente percebe que dentro dessa nossa caminhada do lado de cá do jardim, nós temos em Deus o nosso grande ajudador, o nosso grande camarada e companheiro nessa jornada de todo dia, estarmos vencendo e saindo de algum lugar que a gente quer sempre sair, e indo em outras direções, que são as direções que Ele quer que a gente vá com saúde para a glória dEle. E quando a gente pensa assim, e olha para o texto que nós acabamos de ler, nós chegamos a uma conclusão. O Adão, no capítulo 3, ele foge do encontro com Deus. Notaram isso? Ele foge da presença de Deus. E ele se esconde no meio das árvores, mas é um negócio engraçadíssimo. Todos nós sabendo o mínimo de quem é Deus, a capacidade dele de ver todas as coisas e de saber todas as coisas, fica assim meio até engraçado. Aí mostra um pouco como nós somos um tanto quanto ridículos às vezes. E a gente achar que a gente consegue se esconder de Deus. Vamos brincar de esconde-esconde com Deus. Então vamos ficar escondidos entre as árvores, vamos ficar atrás da moita em relação a Deus. Deus passando, você está onde? Estou aqui atrás da moita, para que Deus não me veja. Você acha mesmo que Deus não vê a moita e você atrás dela? Então o Adão já nos traz o primeiro movimento para que a gente possa pensar um pouquinho aqui. Essa é uma verdade da raça humana e dos seres humanos. Qual é a verdade? Somos seres em fuga. Somos seres fujões. Somos seres que estão o tempo todo fugindo. E fugindo do quê? E de quem? Fugindo de Deus. Somos seres que o tempo todo usam de artimanhas e de esconderijos para fugir de Deus, do Criador, da divindade, ou do poder superior, seja lá o que você entender e como é que você quer chamar isso. Mas somos seres que estamos o tempo todo em fuga. Mas também esses seres, que somos nós, que estamos em fuga, somos seres que estamos assim absolutamente fugindo do outro. Em fuga, fugindo dos relacionamentos mais próximos, e também dos relacionamentos mais distantes, e também dos relacionamentos em potencial. Somos seres que fugimos. Até quando nos relacionamos, muitas vezes esses relacionamentos são feitos com travas de segurança, que nada mais é
Do quê? De ter a capacidade de se relacionar fugindo. Fugindo. Então somos capazes e vivemos dentro dessa realidade, fugindo de Deus, fugindo dos outros, mas não percebemos que nós também fugimos de nós mesmos. Fugimos de nós mesmos o tempo todo. E toda vez que a gente quer ter a gente começa a ter alguns insights sobre nós mesmos, e de repente começa a aparecer um pouquinho de quem somos, ou pelo menos uma pequena sombra daquilo que nós somos, aí é que a gente foge em disparada, apavorados, porque só a possibilidade de ficar um pouquinho mais junto comigo mesmo, bate um desespero em mim, que eu só tenho uma coisa a fazer: fugir. Fugir. Fujo então de Deus, ou da divindade, ou da relação que eu tenho com o poder superior. Fujo dos outros e dos relacionamentos, fazendo com que esses relacionamentos, até aqueles que existem, tenham travas de segurança, só que mantêm essa fuga muito clara na maneira que fugimos. E fugimos de nós mesmos, o que é absolutamente complicadíssimo, porque tem gente que consegue passar a vida toda fugindo de si mesmo. Fugindo de si mesmo. E por fim, esses seres em fuga nada mais estão. O que eles estão fazendo? É fugindo da vida. Fugindo da vida. Qualquer coisa que possa de alguma forma fazer com que ele desmaie, um desmaio fuga, com que ele fique entorpecido ou ela fique entorpecida diante de Deus, para que essa fuga seja garantida diante dos outros, diante de si mesmo e diante da vida, passa a ser então o quê? A saída que ele encontra para poder viver, para tentar sobreviver. Só que nessas fugas ele percebe, e bendito seja aquele e aquela que percebe a prisão e o calabouço que essas fugas terminam se transformando na vida da gente. Porque é nessa fuga que nós elaboramos o nosso jeito de fugir, a forma como a gente escapa, a forma como a gente elabora essa fuga que eu tenho e que você tem. A gente então sempre vai por algum caminho, a gente utiliza algum expediente, a gente utiliza nessa fuga algum tipo de carro que vai fazer com que a gente entre numa rota perigosíssima, que vai nos conduzir para muitas capotadas na vida, e também a muitas derrapadas na pista, e aí a muitas caídas em abismos. Por quê? Porque nós temos aí algum instrumento que utilizamos para de alguma maneira fugir cantando pneu, dando cavalo de pau e se distanciando como seres que estão o tempo todo em fuga. Velozes e Furiosos 57. E essa fuga vai fazendo com que eu entenda que pelo menos 3 coisas caracterizam essa fuga. E você sabe de uma coisa, que o Pablo Neruda, que eu gosto demais dele, ele tem um poema que é assim, é a emoção fugitiva. A emoção fugitiva. Olha só o que é que o Neruda escreve. Vamos buscando a emoção que não podemos encontrar, neste tédio sempre igual que nos envolve o coração. Em termos neste eterno mal, entremos nesse eterno mal. Pode deixar que eu resolvo isso aqui agora. Ou não vou resolver não, deixa ele aí. Desse eterno mal, só a calça não cair, né? Nesse eterno mal, que antes que nasça algum amor, alegrará com sua canção esta amarga solidão. O matará com sua dor, que soa com o perpétuo e lento toque de maldade dentro do nosso coração. Vamos buscando a emoção que não podemos encontrar e desejamos com ardor. Na verdade, quando nós reconhecemos essa realidade, dura realidade, de seres que são seres que estão em fuga, a gente percebe que, na verdade, a gente começa a procurar tanta coisa, tanta emoção perdida, tanta coisa que surgiu e que de repente sumiu, ou que nunca existiu, mas que a gente vai buscando, e vai correndo atrás, e vai tentando viver nessa busca e nessa correria,
que parece que até são coisas que não existem, mas para nós existem, e a gente vive correndo atrás disso tudo. E o que é interessante que ele usa uma expressão aqui, ele usa a expressão e fala do tédio que todo ser humano tem. Nós também somos seres em fuga, mas nós somos seres carregados de tédio, seres entediados. E esse tédio faz com que a gente comece a perceber que nós somos seres em fuga que se escondem. Note que no texto que nós lemos, o que acontece? Quando ele percebe que Deus está chegando no jardim, não é isso? O que o Adão faz? Vai se esconder. Isso é uma outra característica interessante da nossa maneira de nós, seres fugitivos, vivermos e levarmos as nossas vidas. É viver se escondendo. Nós somos seres em fuga que vivem se escondendo. E é engraçado, por que será que a gente se esconde? Por causa da vergonha da nossa nudez. Notou que ele falou que ele se escondeu e depois ele vai dizer que ele teve medo? Por quê? Porque ele percebeu que ele estava nu. Essa vergonha da nudez. E você sabe que essa vergonha da nudez, ela é um negócio tão forte, mas tão forte, que é uma vergonha para o bem, quer para o mal. E isso termina fazendo com que você viva a vida como se fosse alguém que o tempo todo tivesse que não tocar em alguns assuntos, não tratar de algumas coisas, porque é ali naquela gavetinha que está aquela foto, o seu nudez. E que horror quando o seu nudes, que devia ir somente para alguém, vai parar no Facebook. O que acontece é que o Adão estava peladão, e a serpente estava com a foto. E apavorado, morto de vergonha, agora ele está tendo que enfrentar essa realidade. Deus, eu vi que eu estava nu. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu me escondi, porque eu estava apavorado, com vergonha. Quando a gente olha para isso, que nós somos esses seres em fuga, a primeira coisa que a gente tem que olhar para esse só por agora, é assim: só por agora, pare de fugir. Só por agora, interrompa essa rota de fuga. Mas não só por agora pare de fugir. Só por agora encare a sua nudez. Só por agora encare a sua vergonha. Só por agora assuma as suas vergonhas. Você sabe que o Bernard Shaw, que é um compositor, dramaturgo, escritor, crítico irlandês, ele diz uma coisa: um homem é tão respeitável quanto mais numerosas são as suas vergonhas. Olha que frase doida. Vou repetir, porque vale a pena repetir para ver se você entendeu direito, porque eu também, a primeira vez que eu li isso, eu falei, tem alguma coisa traduzida errada. O pior é que não está, não. Um homem é tão mais respeitável quanto mais numerosas são as suas vergonhas. Ou seja, quando a gente começa a ter essa noção, essa compreensão saudável do que é vergonhoso, a gente foge do cinismo, a gente foge da hipocrisia. 1000 vezes alguém que é consciente da sua vergonha e assume a sua nudez, do que um hipócrita sepulcro caiado, que não admite, não assume, nem encara. 1000 vezes alguém que o tempo todo está falando, não, isso é vergonhoso em mim,
E só por hoje eu preciso da ajuda de Deus para pular fora disso, do que alguém que passa a vida toda sem ter noção disso, com um cinismo perigoso, amaldiçoador e aprisionador. Somos seres em fuga, que Deus hoje nos ajuda a dizer assim: só por hoje, pare de fugir. Somos seres em fuga, que se escondem por conta da vergonha, que Deus hoje diz o quê? Assuma a sua nudez, assuma as suas vergonhas, encare tudo isso. Mas nós também somos seres em fuga, medrosos, com muito medo. O Adão deixou claro para Deus: eu me escondi, porque eu fiquei com medo. Com medo. A gente tem tanto medo das reações dos outros diante das nossas quedas. Você não tem? Não dá medo? E das recaídas então? Não é? Dá um medo lascado. Dá um medo lascado. A gente é medroso. E por isso que a nossa fuga fica mais fuga ainda, entendeu? Porque com medo da reação diante das bobagens que fazemos, porque nós somos seres bobagentos, todos nós, viu? Todos nós. Aí nós então aumentamos a velocidade para fugir e para se esconder, e adotamos um jeito de viver, que é um jeito de esconderijos, de máscaras, onde nós passamos o resto da vida se escondendo. A gente tem medo de Deus, do que é que Ele vai pensar de nós. A gente tem medo do outro, do que é que o outro vai pensar de nós. E por incrível que pareça, sem perceber muito direito isso, a gente tem medo de nós mesmos. Como é que E nós já sabemos que a maioria das coisas que acontecem de reação traumática diante de alguma situação ruim, nós sabemos muito bem o quanto mal eu faço para mim mesmo, e você faz para você mesmo, e nós fazemos para nós mesmos. É de dar medo. É de dar medo. Mas sobretudo, quando a gente está com esse medo das reações diante das nossas quedas ou recaídas, o medo que está por trás disso é o medo da rejeição. Sermos rejeitados. Entendeu? Nossa, agora que o pessoal vai saber, puxa vida, agora que o pessoal está sabendo que eu sou isso aí mesmo, acabou, vou ser rejeitado. Minha imagem foi para o saco. A minha história foi para o inferno. Depois de tudo isso que aconteceu, eu tenho que conviver com alguns fatos que me dão a impressão de que Deus me rejeitou. Eu tenho que conviver com os fatos reais de que algumas pessoas vão me rejeitar mesmo. Porque diante das nossas bobageiras, a gente provoca muito luto. Muitas pessoas ficam enlutadas. E a gente não sabe como tratar disso daí. Por isso que a gente fica apavorado, amedrontado. Somos seres em fuga, amedrontados, apavorados. Até que, de repente, esse medo da rejeição se transforma num negócio horroroso. Por isso que vamos ter um grupo aqui para tratar disso. Um negócio aprisionador, onde a gente começa a ver rejeição até na sombra, na nossa sombra, que nos acompanha. A sensação que dá é que ela já também nos rejeita. E aí não arriscamos mais. Por medo não vamos mais a lugar nenhum. Por medo não recomeçamos nada. Por medo não vamos mais nem conseguir atravessar a rua. Mas esses seres em fuga,
que se escondem. São também seres em fuga que estão com medo, onde eu ouço a voz do Todo-Poderoso e Amoroso Senhor dizendo assim: não temas, eu sou com você. Dizem que contaram, dizendo que na Bíblia tem 365 vezes a expressão não temas. E é legal porque parece que pela conta, até onde eu me lembro, nas minhas aulas de geografia, isso dá um ano, não dá? Então é um não temas para cada dia. É um não temas para o nosso hoje. É um não temas para o nosso só por agora. Só por agora. Não temas. Só por hoje. Não temas. Não temas. Mas nós também somos seres em fuga, que vivem terceirizando a culpa. E esse é o último ponto que eu quero falar com vocês. Note que na historinha ela termina assim. Todo mundo já falou sobre isso, fazem até piadinhas, né? Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, que é isso aí, Adão? Que é isso? Aí Adão falou o quê? Estou com a mão para trás aqui, estou segurando as calças. Tá? Aí Adão falou assim, fecha parênteses. Aí Adão falou assim: olha, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus foi e falou com a mulher, não foi? E aí, Eva, qual é? Foi a serpente que tu criaste. Ainda bem que Deus não continua perguntando. Se fosse falar com a serpente falou assim: quem me criou foi o Senhor. De quem é a culpa? O Homer diz que a culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser. O Homer diz: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E é bem assim mesmo. Agora o fato é que a culpa traz um peso insuportável. E esse negócio da culpa é um negócio tão sério, tão perigoso, que é criticado pelos filósofos nihilistas e pessimistas, que dizem que a moral judaico-cristã é que inventou esse negócio de culpa e que joga isso sobre as pessoas de uma forma terrível. Eu diria que o tom de alguns religiosos com essa fundamentação judaico-cristã, fundamentalista, conservadora, hipócrita, de uma religião absolutamente do medo, concordo com os nihilistas e com os pessimistas, é isso mesmo. Mas a culpa é inerente ao ser humano, independentemente de moral judaico-cristã. E é um negócio insuportável quando nós cometemos alguma coisa que a gente sabe que nos prejudicou os outros, mas sobretudo nos faz fugir. Sobretudo algo que fizemos nos faz ter vergonha. É um sentimento de culpa terrível. Mas não assumir a culpa é bem pior. Não assumir a responsabilidade é algo muito mais complicado. Terceirizar a culpa é algo complicado. Viver trocando o mea culpa, minha máxima culpa, pelo tua culpa, é um jeito de viver infantil de alguém que vai querer viver o resto da vida sem amadurecer. Quando a gente terceiriza a culpa, a gente troca o meia culpa, minha máxima culpa, meia culpa, faz meia culpa, ou seja, não, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, eu que tenho total responsabilidade diante disso que aconteceu comigo mesmo, com a minha vida, e troco para dizer que não, essa é a culpa de quem, daquele, do outro. Evidentemente que nós temos participações especiais sobre a nossa vida e todas as coisas erradas que a gente faz, sem dúvida nenhuma. São muitas as participações especiais.
Mas você não é coadjuvante, você é protagonista. Protagonista. E isso é fundamental entender. Se continuarmos com essa terceirização da culpa, continuaremos jogando nossas vidas fora. E continuaremos incapazes de reagir. Incapazes de reagir. Porque primeiro a gente começa culpando os outros, que é muito mais fácil. É fácil culpar os outros. Culpar o pai, culpar a mãe, principalmente porque não existe pai e mãe que não erre. É fácil culpar o nosso, que depois a gente descobre que o nome dessa pessoa que anda com a gente, que sofre também, faz a gente sofrer, é codependente. É fácil a gente culpar o codependente. E é fácil também culpar o dependente. É a coisa mais fácil do mundo. É fácil arrumar a culpa e dizer assim, eu estou assim, ou eu não vou para frente, ou não vou para lugar nenhum, porque a culpa é do outro. Foi a mulher que tu criaste. Foi a mulher que tu me deste. Que aí é mais do que criar. Se fosse só criado, tudo bem. Não, Deus foi e deu aquela coisa para ele. Ou o homem que tu me deste, deu aquele coiso para ela. Entendeu? Ou o Senhor que me deu. Além de criar, podia nem ter criado, mas não, o Senhor criou. Deu vida para aquela coisa. Que respira, anda. Usa todos os órgãos. Anda perfeitamente. Esse coiso nem doente fica. E o que o Senhor foi fazer? O Senhor me deu esse coiso. E ainda o pastor que no dia que estava junto comigo, casando com o coiso, disse que é até que a morte me separe. Agora eu estou começando a entender que é para que eu mate ele. Mate o coiso. Eu mato o coiso. A culpa é do outro. A culpa só é minha para eu colocar em quem eu quiser. Não é? Tu é possuído pelo espírito tranca-rua Homer, que domina você. E você pega a culpa e coloca em quem você quiser. Só que quem começa a fazer esse exercício de colocar a culpa nos outros, vai para um segundo movimento que eu acho perigosíssimo. Sabe qual é? Começa a culpar Deus. Inconscientemente. A culpa é de Deus. E a impressão que dá é que quando essa pessoa se acha mais inteligente, ela é mais estúpida. E ela descaradamente culpa Deus por conta da vida dele estar do jeito que está. Ou da vida dela está do jeito que está. E se estabelece uma inimizade aberta ou velada, não importa, entre ele e a divindade. Porque se eu culpo os outros, eu vou culpar Deus. Porque em última instância, quem poderia me livrar disso? Quem? Deus. Quem poderia ter feito de tudo para poder evitar que chegasse no que chegou? Quem? Deus. Não é? E aí, a gente começa a viver sob esse peso. Só que mais cedo ou mais tarde, a gente vai começar a perceber que esse canhão de quem é a culpa vai se voltar para nós mesmos. E nós seremos impiedosos conosco mesmo. Sem perceber, vamos começar a nos autodestruir. E que Deus nos livre e guarde de que um dia a gente, percebendo de maneira consciente, o faça. Por quê? Porque nós vamos de repente descobrir, como um dia eu descobri, de que eu fui o único responsável por ter destruído a minha reputação. Eu fui o único responsável por ter arrebentado com a minha imagem. E aí, inconscientemente eu joguei peso sobre mim. Até que quando me percebi, já tinha me percebido doente. E aí você é capaz de perdoar todo
todo mundo e de repente fica falando, pô, está faltando alguém, não consegue saber quem é esse alguém. Quem é esse alguém? Você. Eu mesmo. Todos nós. E aí, quando a gente olha para isso que nós estamos conversando aqui, nós somos esses seres em fuga que se escondem, seres em fuga com medo, e esses seres em fuga que terceirizam a culpa. Mas para esses seres que terceirizam a culpa, todo dia, esse Deus que nos ajuda diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e de toda a culpa. Conversa comigo. Admite que foi você mesmo que fez o que fez. Mas saiba que eu não quero que você fique com esse negócio aí com você. Só enquanto conversamos e antes de terminar, eu já vou arrancar isso de você. E essa culpa vai embora. Só por hoje. Só por agora. Quando eu entendo isso, que esse só por agora é o lema do lado de cá do jardim, então eu termino com a última história bíblica. O povo de Israel ficou preso no Egito, prisioneiro, escravizado. Escravizado de forma terrível. Envergonhado, portanto, se escondendo, absolutamente envergonhado no Egito. Com medo, debaixo de uma opressão terrível, horrorosa. E, obviamente, lançando culpas para todos os lados por conta da desgraça da vida que se transformou a história deles. Deus manda Moisés e Moisés tira o povo do Egito, né? E vai para o deserto. Chegando no deserto, eles vão passar lá 40 anos. E essa imagem do povo de Israel no deserto é também uma imagem idêntica para nós do lado de cá do jardim, meus irmãos. Você sabe que do lado de cá do jardim é o nosso deserto, onde só por hoje a gente tem o maná do dia, que vem para matar a nossa fome, que vem para saciar a nossa fome. O maná de cada dia, o pão deles de cada dia era dado no deserto. Por isso que nós pedimos em oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas que interessante é isso. Tem um rabino chamado Koznitz. Ele diz assim: todos os dias deve o homem sair do Egito. E eu quero encerrar com essa frase desse rabino. Todos os dias deve o homem sair do Egito. Porque nós, quando olhamos para a história de Israel, Israel saiu do Egito e foi para o deserto, certo? Eles já tinham saído do Egito. Só que o Egito ainda estava dentro deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. E nós que estamos fora do jardim, nós somos assim também. Nós saímos do Egito. Mas o Egito ainda está aqui dentro da gente. Por isso que só por hoje, só por agora, eu tenho que sair do Egito e você também tem que sair do Egito. É um exercício diário. É um exercício para cada dia e para cada momento. Só por hoje, eu quero parar de fugir. Só por hoje, eu quero parar de me esconder. Só por hoje, eu quero parar de fugir. Só por hoje, eu quero parar de ter medo. Só por hoje, eu quero parar de fugir. E só por hoje, eu quero parar de ficar jogando a culpa nos outros. E se eu e você pedirmos ajuda a Deus, que já pedimos, e andarmos com pessoas que estão fazendo o mesmo pedido para Ele, com certeza, todo dia será dia de sair do Egito. E todo dia será dia de dizer:
só por hoje, só por agora, eu assumo o compromisso de ser leve como um pássaro e jamais como uma pluma. Porque com a ajuda de Deus, quem vai decidir a minha caminhada sou eu e nenhum outro fator. Quem move a minha rota sou eu, com a ajuda de Deus. Porque eu sou pássaro, eu não sou pluma. Que Deus ajude a cada um de nós, para a glória dele, para o louvor de Jesus. Vamos nos levantar. Vamos orar juntos? A minha oração é a oração que eu faço por vocês, é a oração que eu faço por mim. Só por agora, meus irmãos. Só por agora. Eu quero parar de fugir. Tá bom? Só por agora. Eu quero parar de reagir à vida, mas de agir na vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado pelas nossas histórias. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. E sobretudo, obrigado, porque sem o Senhor a gente não vai para lugar nenhum. Sem o Senhor a gente não consegue nada. Sem o Senhor a gente não vai adiante. Mas muito obrigado, porque essa é uma verdade, mas é uma verdade que mostra também que o Senhor nos chama para que junto com o Senhor a gente dê a rota e o caminho que a gente precisa para as nossas vidas. Por isso, Senhor, que pelo Teu Espírito, só por agora, a gente pare de fugir. E que só por agora, o Senhor faça com que a gente encare as nossas vergonhas. E que de forma tremenda encare os nossos medos. E pare com esse negócio de jogar a culpa nos outros por conta, e até no Senhor, por conta da vida, do jeito que ela está, do nosso momento, e o momento em que estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa hoje, antes de dormir, mais uma vez, ter passado um dia onde a gente saiu do Egito. E amanhã pertence ao Senhor. E o Senhor vai nos dar graça para que a gente também saia do Egito de novo amanhã. Porque o Senhor vai renovar as esperanças e as misericórdias que vão ser renovadas bem de manhãzinha. Misericórdia renovada para a gente sair do Egito de novo. Porque amanhã também será dia de dizer só por hoje, só por agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Valeu. Valeu.